1 João, a primeira carta de João. Capítulo 1, vamos ler a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Um texto muito conhecido, e nós vamos meditar um pouco nele. Essa é a mensagem que o apóstolo João, no final da sua vida, se encarregou de nos dizer. Porque nos tempos de João, já o evangelho estava recebendo vários ataques, e várias heresias estavam entrando na igreja do Senhor. E uma delas é a impecabilidade do crente, que o crente não pecava mais. Por isso, o apóstolo João precisou colocar algumas diretrizes para que nós não possamos e não devamos nos enganar como alguns. Porque se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Irmãos, como nós cantamos, né? Que o Senhor é luz, e nele não habita treva, com ele mora a luz, o Senhor é luz. E quando andamos em trevas, provavelmente estamos nos afastando de Deus. E essa é a mensagem que o apóstolo João está trazendo para a igreja. Que Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. Então, se quisermos andar na luz, como o Senhor está na luz, nós precisamos trazer à luz todas as coisas. E quando nós trazemos à luz tantos os nossos pecados, aquelas coisas escondidas que muitos podem ter, nós envergonhamos o diabo e nos aproximamos do Senhor. Porque verdadeiramente, irmãos, nós somos pecadores por instituição. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Você consegue entender isso? Você lembra do rei Davi, lá no Salmo 51, que ele disse: em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós, como o Marcelo falava domingo passado, já nascemos com esse poder dentro de nós. Desde pequeninhos, já nascemos com um pecado introduzido no nosso coração. Então você não se transformou num pecador porque você pecou. Você é um pecador que peca. Alguns pecam um pouco mais, outros um pouco menos. Alguns têm se separado para o Senhor e servido o Senhor, que o pecado agora começa a ser um acidente. Muitos conseguem ficar meses e meses sem pecar, e talvez alguns possam não estar mais cometendo pecados. Porém, isso não o faz mais, ou não deixa ele de ser um pecador. Assim como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, dos pecadores dos quais eu sou o principal.
Então, por ter tantos desvios teológicos, que muitos irmãos não conseguem se firmar na fé e ter uma fé com uma esperança que nos foi proposta pelo nosso Senhor Jesus. Se você ler o capítulo 2 desse mesmo livro, verso 1, você vai ver que o próprio João diz assim: filhinhos, não pequeis. E agora tem um mas muito lindo ali para nós, né? Mas, se pecares, a ordem para nós, irmãos, é para nós não pecarmos. Mas, se pecares, o que nós temos? Nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Amém? Quando o Senhor nos salva, Ele nos salva para verdadeiramente ter uma vida transformada. Mas essa salvação, que é a salvação do nosso espírito, nós precisamos ter em vista que não é a nossa conversão. Você pode ver no capítulo 16 de Mateus, quando Pedro teve a revelação do Cristo, e o próprio Senhor Jesus disse para ele: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que estás no céu que revelou isso para Pedro. O que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem Pedro conheceu ali? Ele conheceu Cristo. Quem era Cristo? Ele recebeu Cristo. E se você for ver a vida de Pedro, um pouquinho mais embaixo, já alguns versículos, o Senhor diz para ele que era necessário ele voltar para Jerusalém, para padecer na mão dos fariseus, do povo, né? E Pedro diz: não te faças nenhum mal. E o Senhor Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, que só cogita nas coisas do homem. Então você vê um novo nascido, um exemplo para nós, de um novo nascido que recebeu uma mensagem do próprio Deus, que revelou Cristo para Pedro, agora pensando nas suas próprias coisas e caindo no pecado. Porque, irmão, seria tão bom se nós não pecássemos mais. Mas, infelizmente, nós pecamos. E esse pecado, ele habita dentro de nós. Salmos 51. Em iniquidade... Vamos ler lá, irmão, Salmo 51, verso 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Abra lá, irmão. Porque muitas vezes nós falamos disso e muitas pessoas não entendem isso. E por isso que nós não conseguimos ter uma vida diante do Senhor, uma vida com sequência espiritual. Uma vida equilibrada diante do Senhor, porque quando pecamos, Satanás entra no nosso coração e coloca a maior dúvida de todas: será que você nasceu de novo? E muitas vezes nós até duvidamos da existência de Deus, porque o nosso pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus, e é assim que a palavra diz. Quanto mais pecamos, mais nós nos afastamos do Senhor Jesus. E quanto mais nós nos afastamos da vida, menos da presença de Deus nós vamos ter. E para entrar em nós um espírito de incredulidade, isso é rápido. Por isso, tantos irmãos que não conseguem se firmar na fé. Por isso as pessoas hoje, os irmãos, eles não conseguem ter uma vida diante do Senhor transformada. Porque você é salvo. E você foi salvo para você ser resgatado de você mesmo. Agora você salvo, você precisa ser transformado. E essa transformação vem da vida do Senhor Jesus. Amém? Veja só, Salmos 51, verso 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Como diz lá em Romanos capítulo 5, você pode ler, o Marcelo comentou no domingo passado, todos nós pecamos. Todos nós fomos transformados em pecadores. Desde aquele que acaba de nascer até o mais velho, foi imputado isso a todo homem, a toda a carne, por causa de Adão, que todos nós somos pecadores. Então guarde isso para mim e para você. Você não é um pecador porque você peca. Você pode perguntar para uma pessoa assim:
ou falar para alguém, você é um pecador, ele pode olhar para você e falar assim, não, mas eu não matei ninguém, eu não roubo. E você pode continuar falando para ele, você é um pecador que não matou ninguém e que não rouba. Mas isso não desqualifica você. Você continua um pecador. Ou ele pode ir mais além. Como eu sou um pecador, se eu não roubo, não tenho vício, não traio minha esposa, faço tudo certinho, continuo um pecador. Ou seja, você é um pecador que faz tudo certinho na sua mente, mas continua um pecador. Amém, irmãos? Você entendeu? Você não é um pecador porque você peca. Você é um pecador que peca. Muitos pecadores podem até se considerar santos. Não, mas eu não peco. Então você é um pecador que não peca, mas continua um pecador. E João, ele enfatiza muito isso, porque ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade de Deus não está em nós. Porque aqui tem outro gancho agora que eu queria pegar, irmãos, e explicar para os irmãos a diferença do pecado, da palavra pecado e da palavra pecados. Isso é muito importante. Se você não tem ideia disso, você não consegue se firmar na fé. Você pode até ser um crente, mas você é um crente superficial. Porque quando você levanta, você faz a sua oração, você está no céu. E você se sente muito bem com o Senhor. E quando você peca, aí você fica triste e amargurado. Por que muitos de nós andamos tristes e amargurados? Porque o peso do nosso pecado na nossa consciência tem machucado o nosso espírito. Porque nós não entendemos ainda a graça do Senhor Jesus. E a palavra diz, em Efésios 2,8, que é pela graça que somos salvos, e isto é por meio da fé, não vem de nós. Quando diz que não vem de nós, e nem das obras, essa palavra, quando diz que não vem de nós, não vem do que você pode fazer, se você anda certo ou não. Para Deus todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Desde aquele que se considera o mais santo, como aquele que se considera o maior pecador. Todos pecaram. E isso ninguém pode tirar de nós. Apenas a graça e a misericórdia do Senhor. Quando Ele enviou o Seu Filho, Jesus, e Ele teve essa obra de propiciação, Ele pagou o nosso pecado no nosso lugar. E agora nós somos salvos por causa dEle, não por causa de nós. Isso não vem de nós. Está vendo? Não vem de você, Felipe. Não vem de você, Rafa. Não vem de mim, Israel. Nada do que eu poderia fazer na minha vida poderia me salvar, porque é pela graça que eu sou salvo. Foi uma decisão de Deus. Como Ele olhou a humanidade toda degradada, Ele disse que Ele precisava enviar o Seu Filho para resgatar o que se havia perdido. Então agora o Seu Filho vem e morre pelos nossos pecados. E pela graça agora nós somos salvos, por meio da fé. Você crê em Cristo Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus, assim como Pedro creu, e o próprio Deus revelou a Pedro? Então você tem a vida eterna e não entrará em julgamento. Passou da morte para a vida. E é muito importante nós conseguirmos entender isso, essa diferença da natureza do pecado, ou seja, que o pecado é esse poder que faz que nós, ou que nos motiva a cometer atos pecaminosos. É uma força dentro de nós, adquirida desde Adão, que nos contamina e nos faz cometer atos pecaminosos. Isso é o pecado. Por isso que a palavra diz, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-nos mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, pecado é a força que nos faz pecar. Não pense que não tem uma influência maligna em você, irmão. Muitos irmãos podem pensar assim, bom, eu fiz isso porque realmente eu sou mau. Você só é mau porque existe uma força dentro de você que chama-se pecado. E essa força te inclina a pecar.
Você consegue entender? Tem um verso muito importante para nós entendermos isso. Vamos ler no capítulo 7 de Romanos. Depois eu vou comentar o capítulo 7 de Romanos também, mas eu quero ler essa frase. Veja, capítulo 7, verso 17 de Romanos. Veja que frase interessante, irmãos. Depois eu vou ler o contexto para nós entendermos. Mas o apóstolo diz assim: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Opa, que desculpa para pecarmos, né, irmão? Não, irmão, isso não fui eu. Isso é o pecado que habita em mim. Foi Paulo que falou. Não é verdade? Irmãos, nós temos que ter essa consciência, que há uma força dentro de nós, que nós herdamos dos nossos pais, desde Adão, que nos influencia ao mal. E esse é o pecado. Porque você vai pegar o apóstolo Paulo agora, dizendo assim, capítulo 7, verso 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora ele vem: neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você precisa ter em mente, irmãos, que quando você peca, verdadeiramente, você é o culpado do seu pecado. Mas não desconsidere que existe uma força dentro de você que te leva a pecar. Por isso que Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desse pecado? Paulo, ele estava tão perto de Deus que aquilo que motivava ele a pecar trazia um sentimento tão ruim dentro dele. E ele sentia nos seus membros a vontade de pecar. Por quê? Porque há um poder dentro de mim, de você, chamado pecado. E como nós podemos tratar esse poder? Nós tratamos o pecado com a santificação. Por isso que João diz assim, que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão primeiro, olha só, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz. Você tem que ter em mente que o Senhor sabe dos nossos pecados. E não nos achegarmos a Ele, assim como os fariseus se achegavam cheios de pecado, se achegavam diante do Senhor e queriam ser o que não eram. E o Senhor vinha só com palavras cortantes. Mas quando uma pessoa se achegava perto do Senhor com um coração contrito, sabendo dos seus pecados, a palavra do Senhor era diferente. Por isso, o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós não mintamos nem para nós, nem para os irmãos, que nós não temos cometido pecado. Mas o Senhor quer que nós andamos na luz, porque o Senhor está na luz. E quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, usa a controvérsia disso. Se nós não andarmos na luz, nós também não vamos ter comunhão com ninguém. É isso que a palavra está dizendo. Se andarmos na luz, temos comunhão. Se não andarmos na luz, então não vamos ter comunhão. E quando caímos lá em Efésios capítulo 4, verso 3, que diz: procurando diligentemente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como que nós vamos conseguir fazer isso, irmão? Andando na luz. E tratando o pecado com o quê? Com a santificação. A santificação é o antídoto para tratar o pecado na nossa vida. Essa força que nos leva a cometer pecados. Amém? Você conseguiu entender?
Você é um pecador porque você peca? Não. Mas você é um pecador que comete pecados. Porque isso lhe foi outorgado. Você recebeu isso sem querer. É uma coisa que veio desde Adão. Mas em Cristo agora nós somos mais que vencedores, somos sim, irmãos. Mas nós não podemos levar essas coisas de qualquer jeito. Desconsiderar o pecado que habita em nós. Porque sabe quando que esse pecado vai ser extirpado? Quando haver novos céus e nova terra. Por isso que o Senhor diz que o mesmo Deus de paz vos santifique tudo, espírito, alma e corpo. Na santificação do nosso corpo, o pecado vai ser extirpado das nossas vidas. E nós precisamos agora começar a aprender com santificação a lidar com o nosso eu, com a nossa carne. Porque senão, irmãos, nós vamos ser irmãos superficiais. E essa doutrina é tão diabólica da impecabilidade humana que ela deixa todos os irmãos superficiais. Porque aqueles sinceros, quando pecam, se eles creem mesmo que quem é nascido de Deus não peca, ou não comete pecados, e a palavra diz que o que é nascido de Deus não comete pecados, ou não vive na prática de pecados. Mas se você não entendeu o novo e o velho homem dentro de você, você todo dia amanhece no céu e termina sua vida no inferno. Se você é uma pessoa honesta diante de Deus. É muito difícil ser honesto diante de Deus, irmãos. Porque se nós fôssemos honestos diante de Deus, nós viveríamos com a cara no pó. O nosso coração era um coração contrito diante de Deus, por causa do nosso pecado. E é assim que Paulo se sentia. Quando ele fala a Timóteo, capítulo 1, verso 15, olha, Timóteo, digno essa palavra de toda aceitação. Eu vou falar uma coisa para você. Que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Era assim que o apóstolo Paulo se sentia diante da grandiosidade e diante da misericórdia de Deus. E é assim que o nosso coração precisa se sentir. Certa vez eu conversava com um amigo e infelizmente essa heresia tinha entrado no coração dele. E ele queria me dizer que um crente não peca. E rapidamente a gente já lembra dos versos que o Senhor traz à mente. E eu falei, então tu não comete pecado? A resposta é muito fácil, é sim ou não. Você não comete pecado? E ele não tinha resposta, porque a palavra diz que se dissermos que não cometemos pecados, nós vamos fazer quem mentiroso? Deus. E foi uma resposta simples. Eu precisava de um sim ou de um não, né? E daí eu recebi mas não é bem assim. Não, a pergunta é objetiva. É uma pergunta retórica. Ou sim ou não. Talvez, ou sei lá. Lembre-se das palavras do Senhor. Seja o vosso sim, sim, ou não, não. O que passar disso é de quem? É do maligno. Então, se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos mentiroso. Mas, se confessarmos os pecados uns aos outros, Ele é fiel para perdoar os pecados. Amém, irmãos? Você consegue resolver essas duas palavras na sua mente? Pecado original, a força que te faz pecar, e os pecados que cometemos são os atos pecaminosos que cometemos. É como se fosse a árvore e os frutos. Somos pecadores porque pecamos? Não. Somos pecadores que pecam. É isso que somos. Mas a palavra não diz que nós somos santos, diz também. A palavra diz que nós somos santos, que estamos sendo santificados e que somos pecadores. Tudo isso a palavra diz. Não tome uma verdade para a sua Bíblia, para a sua vida, tirando as outras. Tente unir todas elas. Verdadeiramente nós somos santos em Cristo Jesus.
pecadores no nosso velho homem. Estamos sendo santificados pelo operar da cruz nas nossas vidas. O Senhor nos ganhou, somos salvos. Agora o operar da cruz vai nos santificando. E é com a santificação que nós vamos lidando com o pecado. Chega um ponto que essa força, como dizia uma irmã do passado, eu consegui ficar 1 mês sem pecar. Consegui ficar 2 meses. E a irmã contava os dias. Quantos dias que ela conseguia ficar sem pecar? Porque ela estava tão próxima do Senhor que ela conseguia lidar com o pecado. Mesmo assim, se considerando uma pecadora. Lembro-me de uma vez que o irmão Steven Cal foi convidado para pregar num lugar, né? E geralmente alguns lugares eles fazem aquela chamada de TV, botam aqueles outdoor na cidade, né? E o irmão que convidou o irmão perguntou: irmão, eu quero fazer uma chamada, espalhar uns panfletos, tá? Vou botar um outdoor bem no centro da cidade. Eu queria que o irmão me desse uma palavra para botar no outdoor, para fazer a divulgação da sua vinda até nós. E o irmão falou: olha, irmão, a princípio eu não tenho nada para falar, mas eu vou orar e amanhã eu vou ter uma resposta para te dar. O que você vai poder botar nesse outdoor, nessa propaganda, né? E no outro dia, a pessoa ligou para o irmão, feliz, né? Pensando, o irmão vai dar um texto, vai dar uma palavra. E o irmão disse: olha, irmão, eu tive só uma palavra para dar para você botar no outdoor, para você fazer a divulgação e tal. Qual é essa palavra? Você coloca lá assim, ó: irmão Steven Cal, um pecador salvo pela graça de Cristo. Isso você pode botar lá. Faz o tipo de propaganda que você quiser. Bota no outdoor. Porque um verdadeiro servo de Deus, irmãos, ele sabe que ele é um pecador, salvo pela graça de Cristo, santo pelo sangue do Senhor Jesus, nada por ele, está vendo? E estando sendo santificado pela cruz de Cristo. Por isso que Pedro não desistiu. Porque Pedro poderia desistir. Até o final da vida, antes do Senhor morrer, ele foi lá e negou ainda 3 vezes. Mas o Senhor apareceu para ele e mostrou para ele. E o Senhor falava com ele assim: você não sabe porque eu estou fazendo isso, mas um dia você vai saber. E ele soube. Ele não sabia que o Senhor precisava morrer, porque a natureza pecaminosa estava dentro de Pedro. E ele não ia conseguir sozinho servir o Senhor. E é isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Nós não conseguimos servir o Senhor de nós mesmos. Nós não conseguimos reunir de nós mesmos. Nós não conseguimos ter comunhão uns com os outros. Nós não conseguimos nada sem Cristo Jesus. Sabe qual é a nossa diferença? Alguns estão um pouquinho mais afastados da luz, outros mais perto da luz, mas nós estamos todos na mesma bacia. É aquela bacia de batata que o irmão Carlos falou. Todos iguais. Uns um pouquinho mais próximo da luz, outros um pouquinho mais distantes, mas todos nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor Jesus para sermos salvos. Essa é a lei do pecado da morte. Vamos abrir em Romanos capítulo 7. Veja. Verso 14, eu vou ler também. Queria ter tempo para ler tudo, mas não dá, irmãos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. O apóstolo Paulo, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Esse é o apóstolo Paulo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim
o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Você consegue compreender a luta dentro de um homem espiritual, irmão? Ele conheceu o Senhor mudou a vida dele. A gente pode dar muitos exemplos, né? Aquela pessoa que tem uma necessidade fisiológica, e ela mesmo crendo em Deus, querendo se apartar daquelas coisas, ela pega o seu corpo, a sua mente, se movendo atrás daquelas coisas. Então a luta espiritual começa dentro dela. Por isso, como que nós vamos lidar com o pecado? Esse poder que opera dentro de todo homem, com a santificação. Você vê no livro de Tiago que diz que Elias, olha o que Elias fez. Ele orou e não choveu. Ele foi arrebatado. E a palavra diz, Elias era sujeito, igual nós. O que tinha Elias? O pecado. Mas ele, de uma certa maneira, através da santificação, ele andou tanto com Deus, que o Senhor o tomou para si. Qual é o segredo, irmãos? Andarmos na luz, perto da luz. Porque o Senhor é luz, e nele não habita treva nenhuma. Esse é o segredo. E é assim que o apóstolo Paulo se sente. Querendo fazer as coisas para Deus, mas o seu corpo não quer. Quantas vezes você tem essa luta interior dentro de você? Um exemplo bem prático. Às vezes nós queremos vir para a reunião, mas o nosso corpo está cansado. E é tão bom ficar na cama com esse frio. É tão bom. Parece que o diabo coloca 1000 coisas para fazer. Nós queremos fazer a obra do Senhor. O nosso espírito quer fazer o bem, mas nós pegamos a nossa carne dormindo debaixo do cobertor. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Poderia dar vários exemplos. E é assim que Paulo se sente. Ele queria fazer o bem, mas pegava nos seus membros o mal. Isso era tão forte dentro dele que ele diz, miserável. Ele se sentiu miserável. Por isso que ele disse, dos pecadores que tu conhece, Timóteo, eu sou o principal. Se tu achar um que é pior que eu, tu não vai achar. Porque quando a graça de Deus, quanto mais próximo da luz nós nos chegarmos, mais o nosso pecado vai estar exposto a nós. Quanto mais próximo de Deus nós nos aproximarmos, mais o nosso pecado ficará evidente. É aquele exemplo que os irmãos usam, né? Se nós apagarmos algumas luzes aqui e deixarmos uma lâmpada só ali, você não consegue ver nenhuma sujeira aqui. Talvez você vai ver uma sujeirinha ali, mas por aqui as sujeiras não aparecem mais. Mas quanto mais luz nós vamos recebendo do Senhor, mais o nosso pecado vai ficando evidente diante de nós. E daí nós vamos acendendo mais uma lâmpada, mais uma lâmpada, mais uma lâmpada, mais uma lâmpada. Quando você olha, você vai dizer assim, nossa, como esse local de reunião está sujo. Alguns vão poder falar assim, não, então vamos apagar algumas luzes, para que essa sujeira não fique evidenciada. Alguns escolhem isso. Vamos se afastar um pouco da luz, porque se eu andar um pouco afastado, a sujeira não vai estar evidenciada. Outros vão preferir assim, não, nós precisamos limpar esse local. Precisamos limpar isso aqui. Acende mais luz, Senhor, para que eu possa ver onde é que está o meu pecado. Isso é a santificação, irmãos. Nos aproximarmos da luz. Amém?
capítulo 7 de Romanos. Verso 20. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. De novo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Você vê agora então que existe um homem interior, que é o que é nascido de Deus, que há dentro de você. Quando você nasceu de novo, aquela lâmpada se ligou. E agora você tem comunicação com o Espírito Santo. Então você tem um homem interior. Não tem? Veja o que Paulo diz. Porque no tocante ao homem interior, existe ou não existe um homem interior? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Veja agora, verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está em meus membros. E daí ele, descobrindo tudo isso, irmãos, ele fala essa frase: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Existe um estudo que diz que o corpo dessa morte era quando uma pessoa cometia um assassinato. Ela precisaria pegar aquele corpo morto, colocar nas suas costas e andar vários dias com aquele corpo morto. Isso é o que o Paulo está dizendo, o corpo dessa morte. É essa palavra que isso significa. Ele tinha que andar com alguém morto nas suas costas, e ele sentia a sua carne podre. Aquilo para ela era uma podridão. Por isso que ele disse em Filipenses que considerou tudo como excremento para ganhar a soberania de Cristo. Porque a carne dele pecaminosa, aquilo era igual um corpo podre nas costas dele. E ele clama: quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, ele vai dizer assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E agora nós vamos entrar um pouco no verso 8, capítulo 8, verso 1 e 2, para nós terminar. Recapitulando, então você viu que Deus é luz, e nós precisamos nos aproximar dele, porque nele não habita treva nenhuma. Não é verdade? Porque se dissermos que andamos na luz, você lembra o que diz lá? Lembra ou não lembra? Se andarmos na luz, você precisa lembrar, irmão, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz. Nós podemos querer apagar as luzes, né? Apaga a luz aí para não me aparecer. Quanto menos luz eu tiver, menos eu vou aparecer. Por isso que Paulo, ele falou essa frase: desaventurado o homem que sou. Porque ele tinha muita luz de Deus. E quanto mais a luz de Deus batia nele, mais ele via que ele era um miserável e pecador. Amém? Você precisa saber que você é um pecador não porque você peca. Isso foi instituído a você. Você ganhou isso com a herança de Adão. Desde que quando você nasceu, você é pecador. E você é um pecador que peca. Você não peca porque é um pecador. Pecando ou não, eis um pecador. Quanto mais luz você ter do Senhor, você vai ver como você peca. Quanto menos luz, você pode até se considerar que não peca. Mas se você tiver a luz de Deus e andar com o Senhor na luz, você não vai chamar o Senhor de mentiroso. Porque João mesmo diz: se dissermos que não cometemos pecados,
Fazemos quem? Deus mentiroso. Mas se andarmos na luz. Amém? E agora veja que você precisa também ter em mente a diferença do que é pecado e pecados. Pecado é a força que te faz pecar. E pecados são os atos pecaminosos que você comete. Amém? Isso é a base da fé cristã, irmão. Se você não entender isso, irmão, a sua fé vai ser superficial. Quando alguém te interrogar da sua fé, você não vai saber o que dizer. Porque se você crê que um crente não peca, então quem é crente? Nós precisamos saber, irmãos, essas coisas. Porque senão nós não vamos conseguir ser irmãos capacitados para ajudar na obra de Deus. Nós vamos ser aqueles irmãos superficiais. Sabe? Aquele irmão que você encontra e sempre repete o mesmo versículo. Mas isso, irmãos, até papagaio faz. Mas quando nós andamos na luz, nos aproximamos do Senhor, a nossa vida começa a ser exposta, nós começamos a deixar os pecados de lado, porque nós temos comunhão uns com os outros, e agora o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E há um segredo, irmãos, para que nós possamos viver essa vida equilibrada no Senhor, como o apóstolo Paulo, como vários irmãos que nós conhecemos. Capítulo 8, verso 1 de Romanos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é essa. O pecado habita em nós, querendo ou não. E mesmo nós lutando contra o pecado, às vezes nós pegamos os nossos membros pecando. Isso é a lei do pecado e da morte, irmãos. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais evidenciado fica o nosso pecado. E verdadeiramente, quando nos santificamos, o Senhor nos limpa e nos purifica. E agora você vê que existe essa lei do pecado e da morte. Mas agora existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É como a lei da gravidade e a tecnologia da aerodinâmica. Você já ouviu falar nisso? A lei da gravidade é essa: se eu soltar o meu celular daqui, ele vai cair. Essa é a lei da gravidade. Não é? Não tem jeito. Pode até cair devagar, mas ele vai cair. E a lei da aerodinâmica, que foi projetado algo que conseguia dominar a lei da gravidade. E é exatamente isso, irmãos, que eu quero falar para os irmãos. Que quando nós andamos no Espírito, graças ao Senhor Jesus por isso, nós conseguimos lidar com a lei do pecado e da morte. É como se nós fôssemos um avião, né? Se acabar o combustível de um avião, o que acontece, Rafa? Ele cai. Mas se ele tiver combustível, ele voa. Ele consegue, irmãos, quebrar a lei da gravidade. Amém? E é assim que nós quebramos a lei do pecado e da morte. Quando andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Qual é o segredo, irmão? Andar na luz. É assim que nós vamos conseguir vencer a lei do pecado e da morte. Porque nós somos como esses aviões. Podemos cair. A nossa carne, você lembra lá de Efésios, de Gálatas, capítulo 5, onde fala das concupiscências da carne e do dom do Espírito? Você vai ver que o que se inclina para as coisas da carne
todas as coisas que ela comete. Vamos ler lá, irmãos, Gálatas capítulo 5. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, veja, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Por isso que essa é a lei do Espírito que dá vida, nos mantém em Cristo Jesus, acima da lei do pecado e da morte. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Olha a briga interior. Porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja, quando somos guiados pelo Espírito. Por isso que a palavra diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Quando somos guiados pelo Espírito, já conseguimos não nos submeter mais às paixões da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aqui vai a grande lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, iras, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas parecidas ou semelhantes a essas. Veja o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles conseguem vencer a lei do pecado e da morte. Amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando estamos em Espírito, por isso que Paulo diz, o Deus a quem eu sirvo em meu Espírito. Ele era um homem espiritual. E chega um ponto que você vira tão espiritual, irmãos, que o pecado na sua vida vira um acidente. Não quer dizer que ainda você não esteja sujeito a pecar. Porque você é pecador, por natureza, não porque você não peca. Mas essa lei do Espírito da vida te dá acesso a vencer a lei do pecado e da morte. Agora você, como um avião projetado pela aerodinâmica, consegue vencer a lei da gravidade. E outro, irmãos, eu vou um pouquinho a mais do exemplo que os irmãos usam, porque verdadeiramente o avião ele consegue voar e quebrar a lei da gravidade, mas quando falta combustível para ele, ele cai. E o nosso combustível, irmãos, é a oração. Porque o Senhor nos deu um dever. O crente tem poucos deveres, mas Ele nos diz que Ele nos ensinou o dever de orar. Há um dever, nós precisamos orar. Não pergunte para mim quando você cair e vir se confessar, irmão, por que eu fiz isso? A resposta está no seu coração já está na palavra. Você estava orando? Você entraria num avião sem combustível o bastante para chegar no seu destino? Se você soubesse, não, ele não vai chegar. Você entraria nesse avião? Não. Certa vez eu estava num avião com o Rafa, e eles começaram a falar para a tripulação que o pneu estava... Lembra, Rafa? O pneu não estava na pressão certa, tal. Eles vão reimaginar vocês de aeronave, nós ali naquela apreensão, né? Poxa... E o Rafa estudava para piloto. E daqui a pouco, dentro de meia hora, chegou o piloto de novo. Bom, aqui é o comandante, eu queria falar para vocês que na verdade, era a nossa ferramenta de medição que estava medida errado. O pneu está na pressão correta e tal. O Rafa olhou para mim e disse, é mentira.
eles vão decolar com o pneu na pressão errada mesmo. Porque dá muito trabalho, né, Rafa, para estar mudando as pessoas. Não pode um piloto dirigir uma aeronave que ele não está acostumado, e são várias coisas que eles fazem, né? E daí nós partimos com aquele pneu daquele jeito mesmo, rapaz. E só oração mesmo para ter misericórdia de nós, só o Senhor mesmo. Teve uma turbulência no meio. Então você não entra dentro de um avião, irmãos, se ele não tiver combustível para chegar até o fim. E o nosso combustível para ter uma vida, irmãos, equilibrada diante do Senhor, uma vida para vencer a nossa carne, o nosso eu, essa força dentro de nós que é o pecado, é a oração. Porque nós precisamos orar. Geralmente o irmão que não ora é um irmão que, sendo um pecador, comete muitos pecados. Amém? Então o combustível do crente é a oração. O Senhor nos deu já a tecnologia, né? Para vencermos o diabo, para vencer o nosso eu, a nossa carne. Nós precisamos andar nesse espírito que nos dá vida. Aí nós vamos vencer a lei do pecado e da morte. Porém, irmãos, precisamos com isso de oração. Amém? João capítulo 1, verso 5, vamos ler de novo, irmãos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. Leia o capítulo 2, verso 1 também. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não... Agora vem um se muito glorioso, né, irmãos? Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo pecado do mundo inteiro. Amém? Nossa